Deus é bom. Vamos para a palavra, meus irmãos? Abra a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Nós iremos ver hoje uma mensagem com o tema: Tens nome de que vives e está morto. Tem nomes de que vives e está morto. Apocalipse, capítulo 3. Nós iremos ver a carta que Jesus enviou a uma igreja da Ásia Menor chamada Sardes. Nós sabemos que quem escreveu este livro foi o apóstolo João. O apóstolo João foi o único apóstolo que não foi martirizado pela causa. O único apóstolo que não morreu pelo evangelho. Mas tentaram matar João. Conta a história que ele foi colocado num caldeirão de água fervendo, mas não morreu. Tiraram João deste caldeirão e colocaram na ilha chamada Mortal, ou Ilha de Patmos. Uma ilha na costa da Turquia, que pertencia à Grécia. Eu estou falando por volta do ano 90, a 96, depois de Cristo. Ali tentaram calar o apóstolo. Ali tentaram terminar com o ministério do apóstolo, mas Deus dá a ele a revelação das últimas coisas. Deus dá a ele a revelação do Apocalipse, ali, naquela ilha. Apocalipse significa últimas coisas, para fora da sombra, aquilo que foi revelado. Apocalipse significa uma história que foi revelada, ou revelações. O apóstolo João tem a revelação de Deus, daquilo que aconteceria com a igreja do Senhor, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O Apocalipse é a história da vitória do povo de Deus, da vitória do Cristo de Deus. Apocalipse não é um livro que a gente tem que ler com medo. Apocalipse é um livro que a gente tem que ler com esperança, porque nesse texto, nestes escritos, 22 capítulos, 404 versículos, a Bíblia está nos mostrando o poder do nosso Senhor Jesus e a vitória que nos aguarda. Quando Cristo vier, na segunda vinda de Cristo, nós teremos a eternidade com Ele. E essa é a maior vitória que o povo de Deus tem. Na linguagem apocalíptica, existem algumas características. Você tem que ler este livro entendendo que é uma forma de linguagem, a literatura apocalíptica. Neste tipo de literatura, símbolos, números, cores, representam alguma realidade. Então, por isso que você vê no livro de Apocalipse vários símbolos. E aqui também, nessa literatura apocalíptica, você vai ver que a mesma história é contada algumas vezes. A mesma história contada algumas vezes. Exemplo disso na Bíblia. Daniel capítulo 2. Vai mostrar para nós a história dos impérios, mas em forma de estátua. Impérios mundiais. Em Daniel capítulo 7, a mesma história. A história de impérios, mas agora contada através de animais. No livro de Apocalipse, nós temos exatamente isso. A história da igreja contada por meio de igrejas, contada por meio de selos, contada por meio de trombetas, contada por meio de taças. A mesma história contada 7 vezes. E o número 7 no livro de Apocalipse é algo bem emblemático. Simboliza a perfeição de Deus. 7 vezes a mesma história é contada neste livro. A história entre a primeira até a segunda vinda de Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira vez. Do capítulo 4 ao capítulo 7, a segunda vez. Do capítulo 8 ao capítulo 11, a terceira vez. Do capítulo 12 ao capítulo 14, a quarta vez. Do capítulo 15 ao capítulo 16, a quinta vez. Do capítulo 17 ao 19, a sexta vez. Do capítulo 20 até o capítulo 22, a sétima e última vez que essa história é contada. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vimos quem escreveu este livro? O apóstolo João. E a pergunta é, para quem ele escreveu? Para toda a cristandade. Mas é claro que no primeiro século tinha um destinatário. João escreveu essa carta de forma objetiva para 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu queria estudar com vocês aquilo que Jesus, João, inspirado por Jesus, escreveu para uma igreja dessas, a igreja de Sardes. Vamos ver se tem algum parentesco conosco aqui nessa manhã. Olha lá, versículo 1 de Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Sardes era uma cidade muito conhecida pelo seu poder bélico. Era uma cidade quase que inconquistável. No ano de 1200 a.C., essa cidade foi até capital de um império. Nos dias em que essa carta foi escrita,
ela era importante por produzir lã, e com a lã fazer roupa, e com a roupa vender para ganhar dinheiro. Era uma cidade poderosa em seus dias. Quando o apóstolo João escreve ao anjo, ele está querendo dizer ao líder da igreja, ao pastor da igreja, àquele que é responsável pela igreja de Sardes. Escreve. Se nós voltarmos para o capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver que a mensagem do livro veio de Deus, passando por Jesus, é entregue a um anjo, para que o anjo falasse para João, para que João escrevesse e enviasse ao pastor da igreja. O texto diz, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, é Jesus falando para João, ao pastor da igreja em Sardes, escreve. Escreve o quê? Continuação do versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Vamos entender isso aqui. Nós cantamos, melhor dizendo, na hora do louvor agora, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Quantos Espíritos existem de Deus? Um só. Mas o texto está dizendo aos 7 Espíritos de Deus. Como é que vocês estão falando que é um só? Mas é um só, e de fato é um só. O 7 no Apocalipse é simbólico. Simboliza toda a plenitude da ação e da esfera de ação deste Espírito de Deus. Em outras palavras, ele está querendo dizer que o Espírito de Deus é onipresente. É um só Espírito, simbolizado aqui pelo número 7, para mostrar que ele está em todo lugar. Quem escreveu essa carta é aquele que tem este Espírito, o Espírito onipresente. Continuando dizendo, que tem também as 7 estrelas. Em Apocalipse capítulo 1, o anjo da igreja era chamado, o pastor da igreja era chamado de anjo e também de estrelas. O que o texto está dizendo é, Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que é onipresente, também tem nas mãos os pastores da igreja. Essa igreja não é do pastor Mateus, da pastora Priscila, do pastor fulano, do pastor Beltrano, do pastor Rafa, não. Essa igreja aqui é de Deus. A Lagoinha não é simplesmente do pastor Márcio, a Lagoinha é de Cristo. E quem lidera esta igreja não somos nós, quem lidera esta igreja é Cristo. Este onipresente tem os pastores nas mãos, faz dos pastores aquilo que quer, faz de sua igreja aquilo que quer. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. É esse que está escrevendo essa carta. Então, se você não gosta de mim, não tem problema. Você precisa prestar atenção do mesmo jeito na mensagem. Por quê? Porque foi Jesus que escreveu. Se você não gosta do apóstolo João, não tem problema. Você precisa prestar total atenção nessa mensagem. Por quê? Porque quem escreveu foi Jesus. Se você não gosta dos evangélicos, não tem problema algum. Mas você precisa prestar total atenção nessa mensagem. Porque quem escreveu foi Jesus. E Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está dizendo assim no versículo 1 ainda, conheço as tuas obras. Irmão, o seu líder conhecer aquilo que você faz é uma coisa. O superintendente de célula conhecer o que você faz é uma coisa. O líder de GC falar que te conhece é uma coisa. Mas aqui, o onipresente, que também é onipotente, que também é onisciente, está dizendo assim, eu conheço as tuas obras. Irmão, se Jesus vier aqui e falar assim, Mateus, eu conheço por que você está aí. Eu vou tremer de cima a baixo. Se Jesus procurar você e falar assim, eu sei por que você está naquela igreja. Eu conheço as suas intenções. Eu conheço por que você dá o dízimo. Eu conheço por que você dá a oferta. Eu sei por que você está na igreja. Eu sei das suas reais intenções. O que a gente falaria? Será que as nossas intenções são 100% sinceras? Jesus está dizendo para a igreja de Sardes, eu conheço as tuas obras. E por conhecer, ele pode dar um veredito. E o veredito é, tens nome de que vives e está morto. Irmão, Jesus virou para uma igreja dele, que o apóstolo João, por meio de cartas, está discipulando, e disse, você, igreja, na cidade de Sardes, tem nome de que vive, mas na verdade você já morreu. Imagina Jesus virando para uma igreja falando assim, as pessoas lá fora acham que vocês estão bem. As pessoas lá fora acham que vocês têm influência na cidade.
As pessoas lá fora acham que vocês são cristãos genuínos. As pessoas lá fora vocês enganam. A mim não, vocês já morreram há muito tempo. E o texto continua dizendo. Versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Irmão, essa mensagem da carta de Jesus à igreja de Sardes, primeiro vem uma chibatada. Depois vem um alívio. Mas na primeira parte, na chibatada é o seguinte: vocês acham que vocês estão vivos. Vocês acham que me agradam. Vocês acham que têm relacionamento comigo. Vocês acham que estão comigo. Mas vocês já morreram há muito tempo. E a continuação é: pega aí aqueles que estão quase morrendo. Tem uns que já morreram. Tem uns aí que estão quase morrendo. Pega esse e mata de uma vez. É o que Jesus disse. Sabe o que Jesus está dizendo? Nem frio, nem quente vocês são. Isso é para a igreja de Laodiceia, mas dá para adaptar aqui. Vocês são mornos, e mornos eu vomito. É aquele que não tem mais uma vida de oração como antes. É aquele que não estuda as escrituras como antes. É aquele que não ama a Deus como antes. Para a igreja de Éfeso, ele escreveu: vocês esqueceram o primeiro mandamento. Vocês abandonaram o primeiro amor. Para a igreja de Éfeso, ele disse isso. Para a igreja de Sardes, ele está dizendo: vocês estão mortos. E tem gente aí que está em cima do muro. Eu não vou ficar implorando para ele pular para o meu lado, não. Se ele está em cima do muro, que ele morra de uma vez. É Jesus está dizendo. Irmão, sabe o que isso significa? Jesus não está implorando para que a gente o adore. Jesus não está implorando para que a gente o sirva. Ele vai continuar sendo Deus com você ou sem você. Comigo ou semigo. Jesus continua num trono, num alto e sublime trono. Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa, na verdade, de nada. E ele está dizendo: se vocês estão levando a igreja na brincadeira, se vocês estão levando o evangelho na brincadeira, se vocês estão levando a vida de intimidade com o Espírito Santo na brincadeira, é melhor que vocês morram de uma vez. E o texto continua dizendo: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus está dizendo: eu analisei, eu como é que fala essa palavra? Prescrutei lá. É P ou pre? Prescrutei. Eu prescrutei o seu coração. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces todas elas. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso atingir. Para onde fugirei eu da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, o Senhor também lá estás. E ele termina dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jesus está dizendo: eu sondei. Eu conheci a igreja de Sardes. Eu fui ao fundo no interesse de vocês, na motivação de vocês, e eu vi que vocês estão mortos. Aqueles que estão quase morrendo, que morram de uma vez. Porque eu vi que a obra de vocês não é íntegra, não é inteira, ou seja, não é completa para o Senhor. Imagine, irmão, fazer a obra pela metade é pior do que não fazer. Fazer sem interesse é pior do que não fazer. Fazer de qualquer jeito é melhor do que não fazer. E Jesus está dizendo isso. Agora no versículo 3, um conselho misturado com ordem. O texto diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O que Jesus está dizendo é: lembrem das pregações, lembrem dos ensinos bíblicos, lembrem de tudo aquilo que vocês receberam, lembrem de tudo aquilo que vocês têm ouvido. Lembra de Pedro em Atos 4:20? Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Lembra, a igreja de Sardes, daquilo que vocês têm visto, daquilo que vocês têm ouvido. Lembra, a igreja de Sardes, lembra de onde vocês caíram, lembre onde vocês erraram, lembre daquilo que vocês têm recebido. Presta atenção, vocês estão se desviando, voltem-se e arrependam-se.
é um Deus misericordioso, que mesmo diante de uma igreja morta, está dizendo, voltem-se. Voltem-se. E o texto continua dizendo, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Se você estava aqui no estudo de escatologia que fizemos, você vai lembrar que Jesus ele vem como ladrão sim, mas ele vem para o ladrão como para os ímpios, para aqueles que não estão vigiando. Para aqueles que estão vigiando, isso é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 4. Para aqueles que estão vigiando, ele não vem como ladrão, porque nós estamos aguardando. Nós estamos esperando. Só que estes que estão mortos na igreja, que se dizem cristãos, mas na verdade não são, esses não estão esperando a vinda do Senhor. E para esses, Jesus vem como ladrão e vem para julgar. Atos 17, versículo 31. A Bíblia vai dizer que Deus escolheu um dia para julgar os homens. E esse dia vai chegar. Você pode viver 30, 40, 50, 80, 90, 100 anos. Um dia você vai morrer. E depois que você morrer, você já vai para um lugar ou de gozo ou de tormento. E um dia, na vinda do Senhor Jesus, você será ressuscitado. Você receberá o seu corpo e você se assentará diante do grande trono branco. E será julgado. Já ouviu aquela música? Senta aqui neste banco, pertinho de mim. Quem já ouviu? Ninguém. Vamos conversar. Vocês vão ouvir ela no YouTube, vocês vão escrever lá, Último Julgamento. Vocês vão ver a canção. E Jesus agora está dizendo, se vocês não se arrependerem, eu virei como ladrão, vocês não estarão me esperando e eu vou julgar vocês. Essa era uma ala da igreja. É por isso que eu sempre falo aqui, nem todo mundo que vem aqui é crente. Nem todo mundo que está na Lagoinha Matriz, ou estava lá agora, com a igreja cheia, na escola bíblica dominical, nem todo mundo que está lá é crente. Nem todo mundo que está aqui hoje de manhã é crente. Nem todo mundo que vem hoje à noite aqui no culto é crente. Nem todo mundo que vem no estudo bíblico é crente. Nem todo mundo que está na sua célula é crente. Nem todo mundo que era da igreja que você congregava é crente. Nem todo mundo. Tem o crente e o falso crente. Essa primeira ala aqui que Jesus está dizendo é os falsos crentes. Só que aí poderia ter uma pergunta para mim e para você assim, então por que Deus não acaba com essa igreja de uma vez? É porque não está na hora de separar o joio do trigo. No meio do crescimento do trigo, tem joio. No meio das ovelhas, tem o quê? Bode, cabrito. E não está na hora de separar ainda. Eu não posso acabar com a igreja por causa dos falsos crentes. Sabe por que não? Por causa do versículo 4, olha lá. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O que o texto está dizendo é, nessa igreja aí, quantos membros deveria ter a igreja de Sardes, hein? Eu fico imaginando. Será quantos? Uns 50? Uns 100? Uns 200? Uns 300? Uns 1000? Quantas pessoas na igreja de Sardes deveria ter? Não sei. Eu só sei que dentro desse número de pessoas, poucas não tinham sido manchadas. Poucas não tinham sido entregues ao sistema mundano. Poucas ainda não tinham se contaminado com este mundo. Irmão, a coisa mais fácil que tem é sujar as vestes. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida grita e chama todos os dias, toda hora. O pecado vem e nos chama. A apostasia vem e nos chama. E Jesus está dizendo, não acaba com essa igreja não, João. Por quê? Porque aí tem poucos, mas poucos verdadeiros. Eu falo isso aqui, eu acho que quase toda a mensagem. Lembra de Elias? Lá no Monte Horebe? Senhor, acabou. Acabou meu ministério. Deus disse para ele assim, por que você está aí, Elias? Você ainda tem que ungir 2 reis para Israel. Você ainda precisa ungir Eliseu como seu sucessor. E 7.000 não se dobraram a Baal. Elias está achando, eu sou o único. Deus disse, não é o único não, são poucos, 7.000, dentro de uma nação, mas tem. Paulo disse ainda que os filhos, ou melhor, a descendência de Israel, seja como a areia do mar, ainda que isso seja verdade, os remanescentes é que serão salvos. No meio da multidão tem discípulo. A maioria é só multidão, mas ainda tem discípulos. Ainda tem pessoas que querem Jesus.
Ainda tem pessoas que se entregam a Jesus. No meio de uma massa corrompida, no meio de uma igreja evangélica aos cacos no Brasil, ainda tem os verdadeiros. Ainda tem os sinceros. E é por isso que Deus ainda ama a sua igreja. Porque ainda tem gente que o busca de todo o coração. E o texto está dizendo o que vai acontecer com esses, os verdadeiros. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essas pessoas receberão uma recompensa. Receberão um galardão. Eita, assunto que deu debate no nosso estudo bíblico aqui. O que é galardão? Como é que isso acontece? Mas o que interessa é recompensa. E aqueles que não se misturam com os falsos, aqueles que não apostatam, aqueles que são genuínos cristãos, esses têm uma recompensa. 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Deus, diante de meu Pai e diante de seus anjos. Vamos entender isso aqui. A primeira parte do versículo 5 diz: o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Sabe o que isso significa? A justificação pela fé que você recebeu quando creu. A santificação que você está recebendo agora. Mas existe algo ainda maior que nos aguarda. Deixa eu ver se alguém sabe. Quando nós cremos em Jesus, nós fomos justificados. No processo até a segunda vinda de Cristo, ou até a nossa morte, até a nossa ressurreição, nós estamos sendo santificados. O que acontecerá conosco, com o nosso corpo, dada a segunda vinda de Cristo? Nós seremos glorificados. Receberemos corpos que outrora era mortal, mas que agora é imortal. Que outrora era corruptível, mas que agora é incorruptível. E para que isso? Nós fomos feitos assim, seres integrais, corpo, parte material e parte imaterial, lá no Éden. Essa realidade voltará para todos nós. Quando Cristo vier, nós teremos corpos glorificados, a nossa parte imaterial que estava com Cristo, juntamente com o corpo de novo, e entraremos no novo céu e na nova terra, a eternidade com Jesus. Quer recompensa maior do que essa? Eu estava agora pregando lá embaixo, falando que Paulo queria pregar. Para quê? Para que outros recebessem Jesus. Esse era o galardão. Essa era a recompensa. E aqui tem outra recompensa. Quando você prega o evangelho, tem uma recompensa. Pessoas convertem. Já é a sua recompensa. Quando você prega o evangelho, tem outra recompensa, a vida eterna. Quer mais o quê? Tem gente que negocia com Deus. Deus, eu vou fazer a obra, mas me dá um carro novo. Eu vou fazer a obra, mas me dá uma casa nova. Eu vou fazer a obra, mas abençoa os meus negócios. Não é assim. Ele abençoa quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Você faz sem esperar nada em troca. Mas mesmo sem esperar em troca, você já tem duas recompensas garantidas. Outras pessoas irão a Cristo e você tem a vida eterna. Já está bom demais. Demais. Porque o que a gente merecia? O inferno. A gente merecia queimar no inferno eternamente para pagar pelos nossos pecados. Não vamos para lá por quê? Porque fomos salvos pela graça. Pela graça. Agora, na parte B do versículo 5, uma garantia. Na parte B do versículo 5, uma certeza. Esses que não se contaminam, esses que são verdadeiros cristãos, esses que foram justificados, estão sendo santificados e serão glorificados. Esses que receberam Jesus como Salvador, esses genuínos discípulos, nunca, de modo algum, em hipótese alguma, terão os seus nomes apagados do livro da vida. É impossível não irmos para o céu, porque quem garante a nossa salvação não sou eu, não é você, é Ele. É impossível ter um nome no livro da vida e alguém lá e apagar o seu nome. É impossível, sabe por quê? Porque quem está te guardando é Deus. Quem está te protegendo é Deus. Efésios 1:13, Efésios 4:30, 2 Coríntios capítulo 1, do 20 ao 22, está dizendo que o Espírito Santo é o nosso selo, o penhor da nossa salvação, e é Ele que nos garante até o dia de Cristo. Judas capítulo único, versículo 24, diz que Jesus é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos manter firme até o dia de Cristo. Romanos capítulo 8, pois estou bem certo de que nem a morte nem a vida,
nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. João capítulo 10 diz que nós somos como ovelhas na mão do pastor, e esse pastor é Jesus, e ninguém pode nos arrebatar de lá. Nós estamos em uma certeza, a certeza da salvação, porque não depende da gente, depende dele. É Ele que nos mantém santos, é Ele que nos mantém no caminho, é Ele que nos mantém justo. Se dependesse de nós, meu irmão, era óbvio que a gente ia perder a salvação, é óbvio. Quem aqui consegue manter a salvação? Ninguém! Mas é Ele que nos garante, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos chama, é Ele que nos atrai e é Ele que nos mantém no caminho. Agora o versículo 6, já vai preparando a varoa lá, Kiki. Chama a Priscila para já ir fazendo um fundo aqui para a gente orar. Acho que ela está com as crianças. Se ela tiver com as crianças, não tem problema não. Versículo 6 diz assim, ó. Quem tem ouvidos. Alguém aqui tem ouvido? Quem tem ouvido aqui? Então não pode ser o físico. Porque senão seria todo mundo. O que Jesus está querendo dizer aqui é, quem interpreta isso aqui? Quem consegue discernir isso aqui? Quem consegue ter ouvidos espirituais para entender o que eu estou falando? Quem tem ouvidos, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. Mas essa carta não é só para a igreja de Sardes, mas no final está as igrejas. É porque serve para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Lagoinha, Mangabeiras. Serve para nós. O texto está dizendo, quem tem ouvidos espirituais, ouça, compreenda, viva, entenda, pratique aquilo que o Espírito diz às igrejas. Irmão, isso é para mim, isso é para você. Existem mortos aqui, existem. Existem pessoas que estão quase sendo consolidadas para o juízo eterno, existem. Só que o conselho de Deus é arrependam-se, voltem-se para Ele. E a bênção maior desse texto é, aqueles que não se misturaram, aqueles que não se sujaram, aqueles que não apostataram, esses receberão um galardão. Um tremendo galardão, e será impossível retirar o nome deles do livro da vida. Pai, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra, Deus. Peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Pedimos ao Senhor, Deus, perdão por flertar com o mundo. Pedimos ao Senhor perdão, Deus, por levar o evangelho na brincadeira. Por levar a tua obra de qualquer jeito. Deus, não queremos ser consolidados para a morte, mas queremos, Deus, a oportunidade que o Senhor está nos dando de arrependimento. Deus, conserte a minha vida, a começar de mim. Comece, Deus, também com a vida dos meus irmãos. Deus, comece por esta igreja. Deus, transforme a Lagoinha Mangabeiras. Depois, Pai, transforme esse bairro. Depois, transforme essa região. Depois transforme essa cidade. Nos ajude, Deus, a levarmos totalmente a sério as tuas palavras. O ministério, a vida da igreja. Não permita, Deus, que desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha misericórdia de nós. Obrigado, Deus, pela certeza da salvação. Obrigado, Deus, pela motivação que o Senhor nos deu, o galardão, a recompensa, a vida eterna. E que possamos viver eternamente com essa certeza no coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por estar de braços abertos. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de uma segunda chance. Obrigado por amar a sua igreja. Obrigado por corrigir a sua igreja. Obrigado por direcionar a sua igreja. E como igreja estamos aqui submissos à tua palavra. O Senhor está aqui de braços abertos, Pai. Do Senhor é o jogo, do Senhor é a regra. Do Senhor flui o amor. Estamos aqui, Senhor, submissos. Faça em nós aquilo que o Senhor quiser. Mude em nós aquilo que o Senhor quiser. Transforme em nós aquilo que o Senhor quiser. Eu abençoo a vida de cada um desses meus irmãos. Eu abençoo, Deus, a família dos meus irmãos. Aqueles que virão no culto à noite, eu os abençoo também. E peço ao Senhor, Pai, nos ajude a andarmos
com vestiduras brancas, não nos contaminando com o sistema, não nos contaminando com o mundo, aguardando, Deus, a tão sonhada glorificação, em nome de Jesus. Se você quer uma oração, se você quer marcar durante a semana uma conversa, se você está precisando de uma visita, qualquer coisa, nós estamos aqui na frente, pode nos procurar aqui no final. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: vão em paz, que o Senhor Jesus abençoe.